Olá, seja bem-vinda ao podcast do Mães pela Graça. Aqui nós falamos sobre como o Evangelho impacta cada detalhe da nossa maternidade. Eu sou a Geise. E eu sou a Jamine. Hoje é o segundo episódio da nossa série dos 5 Cs para um leve maternar. No episódio de hoje vamos falar sobre circunstâncias. Algumas circunstâncias têm o potencial de deixar nossos dias mais pesados, sejam elas triviais ou mais complexas. Hoje vamos falar sobre como nossos dias, por mais imprevisíveis que sejam, podem ser leves se firmados na imutabilidade do nosso Deus. Então vamos lá, vamos pensar agora juntas em algumas circunstâncias inesperadas da maternidade. Fala aí, Gê. Nossa, algumas só? São tantas, né, gente? A gente tem, acho que diariamente, a gente encontra circunstâncias que talvez não estão tão planejadas por nós, né, no dia a dia aí. Pode ser coisas triviais ou até mais complexas, né? Algumas coisas triviais, por exemplo, você pode ter uma goteira na sua casa ali te atrapalhando, né? Que você vai ter que daí chamar alguém para ver ali o que está acontecendo no seu telhado. Você pode estar participando aí do rodízio de água aqui de Curitiba e ficar sem água num momento chato e difícil. Você pode ficar sem gás bem na hora que você ia servir o almoço, estava quase pronto o almoço, só faltava cozinhar o macarrão. Aí você fica sem gás e como é que você vai fazer para servir comida para as crianças naquele dia? São assim coisas pequenas do dia a dia, né, que vão deixando a gente irritada às vezes, vão deixando a gente nervosa. A gente pode começar a dar patada em quem está por perto, né? E também tem circunstâncias mais complexas, né, que fogem completamente do nosso controle também, como, por exemplo, você pode ter alguma dificuldade já no nascimento da criança, né? Alguma complicação no parto que pode levar essa criança a ter alguma dificuldade, pode ser levada para UTI. Tô dando exemplos assim um pouco mais pesados, porque a gente sabe que para algumas famílias essas coisas são realidade, né? A gente não pode deixar de pensar nessas famílias também. A criança pode ter alguma doença que é inesperada, uma circunstância muito difícil de lidar, né? Uma condição complicada de manejar ali na sua vida, no seu dia a dia, Sim. né? Então, assim, as circunstâncias podem mudar muito rápido. De um dia para o outro, tudo pode mudar, né? E fala aí pra gente já alguns exemplos teus de circunstâncias inesperadas. Por exemplo, hoje, aqui em casa, esse ano já de 2021 já começou meio bagunçado aqui pela nossa casa, pela nossa família, né? Nós estamos fazendo uma pequena reforma aí na nossa cozinha e as crianças, né, estão totalmente aí sem rotina, a casa está uma bagunça, tem fogão no meio da sala, enfim, tá o caos, comendo marmitinha por vários dias seguidos. Então, assim, essas circunstâncias, né, que a gente fica, uma hora vai acabar isso, né, Jesus? Uma hora vai acabar isso, Senhor. Porque eu quero voltar para minha rotina, quero, né, voltar a fazer minhas coisas, ter meu canto, enfim, tá tudo fora do lugar aqui em casa. Então isso é uma circunstância que realmente deixa inesperado também, né? Porque obra sempre tem alguma coisinha que sai meio da rota, né? Não era aquilo que a gente queria, aí acontece, enfim. Quando a gente está passando por reforma, é interessante, até a gente pode fazer uma pequena analogia, sem querer aprofundar muito, porque eu acho que não dá certo para tudo, mas reformas trazem circunstâncias inesperadas, por mais que a gente planeje-as, né? E quando a gente está passando por uma reforma, a gente quer aquilo, né? A gente desejou, a gente investiu, a gente quer que aquilo aconteça para que as coisas melhorem, né? Mas no meio do caminho, muitas coisas podem acontecer que fogem dos nossos planos, né? Então, assim, mesmo quando a gente está realizando, digamos, o nosso desejo, a nossa vontade, aquilo que a gente, né? Até aquilo que a gente acredita que Deus quer que a gente faça, né, para nossa vida. Mesmo assim, no meio do caminho, podem acontecer coisas inesperadas. Isso não quer dizer que não era para você estar fazendo a reforma, né? Que não era para você estar seguindo aquela rota. Mas eu acredito muito que Deus quer trabalhar no nosso coração através
dessas circunstâncias difíceis, né? E Sim. já você tem uma característica que eu admiro muito, que é levar as coisas com muito bom humor e leveza. Eu sempre falei isso para você. Você e o Thiago, né? Vocês são leves, né? Vocês são um casal muito bem-humorado e não tem muito rolo, muito estresse, assim, sabe? Eu acho isso muito bacana. Então, eu acho que a Já pode nos ajudar a entender, assim, como que a gente pode caminhar com leveza, né? E manter os olhos fixos naquilo que importa, no meio dessas circunstâncias adversas da nossa vida. A sua pergunta já tem a resposta, Geise. Ai, como É assim? isso mesmo, manter os olhos fixos naquilo que importa. Por mais que as coisas às vezes não estão do jeito que nós esperamos, às vezes a gente está em circunstâncias difíceis, né? E situações inesperadas, mas realmente o que importa é o meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento com as minhas filhas, manter o pensamento nas coisas do alto, né? Daquilo que vem do Senhor, né? Aqui é um momento, vai passar essa situação, esse fogão no meio da sala, uma hora vai sair daqui. E vai ficar melhor, né? Essa cozinha vai ficar melhor do que estava. Exatamente, exatamente. Não significa que não tenha umas alfinetadas, às vezes, entre o marido e a esposa no meio do dia, né? Que a gente Imagina, você se alguém tem que alfinetando. não, alguém tem que ser culpado por toda essa bagunça, né? Não, A como gente quer assim? achar um Porque culpado, né? a Sempre. gente sempre quer achar um culpado, a gente sempre tem que querer dar solução para as coisas, né? Mas por que você não fez desse jeito e fez assim? Então fica aquelas alfinetadas. O pouco que se olham durante o dia ainda solta uma alfinetadinha ali durante o dia. Mas como que a gente pode agir também diante disso, né? Diante dessas situações, além de a gente manter os olhos fixos naquilo que realmente importa. No meio dessas alfinetadas aí que eu falei, né? Eu fiquei perguntando, né, para o Espírito Santo, né? Fiquei em espírito de oração mesmo. Poxa, Deus, como é que eu posso agir com mais sabedoria para que eu não prejudique tanto assim o meu relacionamento com meu marido, né? Para que ele entenda aquilo que eu estou falando. Quero agir com mais maturidade, não tanto com o meu lado carnal ali gritando, né? Como é que eu posso fazer neste momento agora que a gente está ali tendo uma DR, né? Então, Sim. Senhor, me guia agora aqui nesse momento, espírito de oração, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre tendo esse espírito de oração, né? Eu tenho um exemplo sobre isso que aconteceu hoje comigo, que ontem eu estourei, me estressei bastante e dei uma bronca exagerada no meu filho, né? Confissões aqui. E na hora, sabe assim, na hora que eu tava dando a bronca exagerada, falando, né, bem braba, assim, na hora eu senti o Espírito Santo me falando, você tá se passando, né? Você tá se passando. E assim, eu parei, né, assim, mudei, né, o foco ali na hora, né? Mas depois eu fui buscar o Senhor em oração sobre esse momento, né? Eu pensei assim, eu não quero mais estourar, sabe? Assim, não quero, né? E por mais que assim não aconteça todos os dias, acontece mais do que eu gostaria. E eu não quero, né, ser uma mãe que estoura, que está estressada, que, né, por mais que as circunstâncias ao redor, né, às vezes deixem a gente estressada, a gente tenha talvez um motivo para estar estressada, não é uma justificativa para magoar quem a gente ama, né, e principalmente os nossos filhos. E a gente tem essa mania de descontar as coisas nos outros, Exatamente, né? achar Assim, um culpado, é uma né? coisa automática que a gente Exato. faz. Às vezes a gente faz sem perceber. Poxa, Sim. por que eu fui grossa e falei desse jeito agora com a minha filha? Sim, Porque por que eu que em também outros tenho momentos isso. eu não faço isso, né? E Por que daí que em outros momentos eu relevaria isso que ela fez e hoje eu não estou relevando essa atitude dela? Hoje eu já estou isso. mais Aham. ríspida, estou mais grossa, não estou admitindo certas coisas. Por que que um dia a gente, né, Tolera. a gente deixa as circunstâncias nos guiarem, isso não pode, né, acontecer. Exatamente, é exatamente isso. A gente vai deixando com que as circunstâncias guiem o nosso humor, definam o nosso dia e Isso. não o Senhor, né? E o que ele nos ensina na sua palavra. Daí a gente caminha em desobediência e lá
ladeira abaixo, né? E isso, isso. né? E quando eu estava orando, veio meio uma revelação. Eu senti Sim. assim Deus falando comigo que o meu gatilho é quando o meu mais novo tá chorando muito e pedindo atenção na hora que eu tô tentando fazer algo com o mais velho, sabe? Ah, sim. E isso se tornou um gatilho para mim, né? E eu pensei, nossa, Uhum. mas eu não posso deixar com que isso faça com que eu estoure com o meu filho, né? Ou um ou outro, Aham. quem seja, né? Porque isso vai acontecer, né? Todos os dias, imagina, né? Mãe de dois, né? Crianças pedem atenção e isso é normal. E o mais novo está crescendo e começando a exigir mais e ter mais vontades e tudo isso, né? Então, aí eu fiquei mais atenta, mais alerta e caminhei nesse espírito de oração que você falou hoje durante o Uhum. dia, né? Quando eu Uhum. percebia que aquilo estava começando a acontecer, né? Dos dois estarem demandando ali, aí eu já lançava uma oração, né? Falando, Deus, me ajuda, né? Ser comigo, controla o meu espírito, né? Me dá sabedoria nesse momento, acalma os ânimos, Sim. né? De todos, Uhum. né? De nós três. Isso. Acalma os ânimos, né? Assim, Uhum, me dá maturidade para eu lidar com isso aqui agora. exatamente. Assim, Uhum. para eu não ser, né, não ser criança igual meu filho, né? Que às vezes dá vontade de Exatamente. Nossa. chorar igual e sair correndo, falando, meu Uhum. Senhor. Exatamente. E, gente, a gente está falando aqui os nossos exemplos, a gente tem certeza que na casa de vocês também tem esses momentos aí que tá todo mundo a ponto de estourar, né? E é nessas horas que a gente tem uma escolha a fazer, né? E é É, caminhar com esse espírito de oração. Outra coisa que ajuda muito, além de ter um espírito de oração constante, é sermos gratas, sabe? é verdade. Mas não é assim aquela coisa, né? Hashtag gratidão, paz e amor, né? Não é essa postura, sabe? De positivismo, né? Apesar de que ajuda muito a gente enumerar as coisas pelas quais a gente pode ser grata, né? Mas a verdade é que todas nós temos nossas cargas, nossos pesares, circunstâncias difíceis, né? Desconhecidas por outras pessoas, talvez, né? Às vezes a gente está Uhum. batalhando lutas que ninguém conhece, a não ser Deus, né? Coisas internas. Então, assim, como que a gente pode ser alegre e grata, né? Diante dessas coisas? Então, eu lembro daquele versículo, né? De Neemias 8:10, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Acho que todas vocês devem conhecer, né? Esse versículo. Sim, Então, se eu deixo algo roubar minha alegria, eu perco a minha força, né? Se eu deixo com que as circunstâncias roubem a minha alegria, eu perco a força. E o que isso tem a ver com gratidão, né? Tem uma autora que eu gosto muito, chama Anne Voskamp. Depois eu coloco o nome dela certinho para vocês procurarem lá nas anotações desse episódio. E ela diz o seguinte, que a alegria é fruto da gratidão e a gratidão é fruto da perspectiva. Olha só que legal essa ponte que a gente pode fazer, né? Se eu mudo a sim. minha perspectiva, e volto um pouco lá para o primeiro ponto que você falou, né? De manter os olhos fixos no lugar certo, né? Se eu mudo a minha Sim. perspectiva, eu encontro coisas pelas quais ser grata, né? E se eu encontro coisas pelas quais ser grata, eu posso me alegrar nisso, e assim eu me torno forte novamente. E se eu não Com estiver certeza. forte, é muito mais fácil eu ser levada pelas circunstâncias do meu dia, né? Muito mais fácil deixar com que essas circunstâncias difíceis guiem esse dia, né? Então, eu posso realmente ser forte, né, para manter meus olhos fixos se eu mudar minha perspectiva, né? Se eu pensar nas coisas pelas quais eu tenho motivo para ser grata. Isso não é algo que eu vou fazer na hora que eu estiver passando por um momento difícil, né? Isso é algo que eu vou fazer diariamente para eu ter esse espírito grato dentro de mim e me manter fortalecida na alegria do Senhor, né? Às vezes a gente esquece, né? Exatamente. Eu comecei. De ser alegre, de ter Uhum, essa perspectiva de gratidão, né? Igual exatamente. no dia de hoje, né? Eu tive Uhum. que várias vezes voltar, mas, poxa, como você falou, reforma a gente quer que aconteça, né? A gente tá querendo que aconteça, Você mas escolheu isso, né? às vezes a gente entra num olhar automático de começar a reclamar de tudo.
né? Exato. Uhum. De querer colocar defeito nas coisas, naquilo que está acontecendo, encontrar culpados, mas quando a gente realmente muda esse olhar e começa a querer, né, ter alegria, mudar a Uhum. perspectiva, essa é a palavra mesmo. Exato, exato. E às vezes, gente, eu sei que talvez você que está ouvindo está passando por circunstâncias muito mais complexas e pesadas do que os nossos exemplos aqui, Com né? certeza. E talvez seja difícil realmente encontrar, né, um motivo olhando ao seu redor agora para você ser grata, né? Aí eu quero te lembrar do Salmo 51:12, que diz o seguinte: devolve-me a alegria da tua salvação. A gente pode perder tudo, mas a gente não perde a nossa salvação. A gente Amém. tem Jesus, e isso é garantido. E esse é um motivo de enorme gratidão, né? Que pode nos trazer alegria em meio a circunstâncias difíceis, né? Então, pode ser que você esteja aí passando por algo indescritível, né? Mas lembra-se que a tua salvação é garantida e por isso você pode ser grata. E se você tem dúvida da sua salvação, vem falar com a gente, por favor, que Sim, a gente quer conversar com você, tá joia? sim. Uma outra frase que eu anotei aqui que eu acho muito legal, que eu ouvi num podcast chamado Reason Motherhood, que é um podcast que a gente gosta demais, e até um dos podcasts que mais nos inspirou a começar esse. Elas dizem circunstâncias únicas, mesma graça, né? E cada mãe tem uma circunstância única, única. Sim. A gente tenta encontrar aí, né, paralelos e coisas em comum, até para a gente rir juntas, né, às vezes dos nossos acidentes de fralda por aí que todas nós passamos e momentos complicados aí com as crianças e tal, né? Mas a verdade é que cada circunstância é única. Nós temos circunstâncias únicas de vida, mas a graça é a mesma. A graça é a Amém. mesma sobre todas nós. Jesus é o Amém. mesmo sobre todas nós, né? E é a graça que guia os nossos dias. Somos mães pela graça, né? É a graça É, que nos guia e não é as nossas circunstâncias que nos guiam, né? com certeza. Você falando sobre gratidão, me remeteu àquele versículo em Salmo 124:8, né? Também muitas de vocês já devem conhecer, que diz que o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É, os salmos eram escritos de forma poética, né? A gente tem que Uhum, lembrar disso. O intuito do salmista, né, era chamar e ganhar atenção para algo, né? Então ele uhum, falava: de onde vem nosso socorro? O nosso uhum, socorro vem do Senhor. A uhum, confiança em nossa ajuda, nosso livramento, a nossa esperança e o nosso futuro está no Senhor, uhum. né? Então, Amém. às vezes, algumas circunstâncias, não é uma confiança qualquer, né? Uma confiança fraca, duvidosa. A nossa confiança é no Senhor poderoso que fez os céus e fez a terra. Já parou para pensar nisso? Não é, eu estou Uhum. confiando ali no Zezinho da esquina. Não, eu estou confiando naquele que fez o céu e a terra, né? Amém. A gente Amém. enfrenta muitos perigos aqui na terra, né? Uhum, No nosso caminhar aqui, né? Nessa terra. Mas a uhum, gente não pode cair naquela teologia que diz que nós nunca vai acontecer nada de mal, né? A uhum, promessa nesse salmo não significa que o cristão vai ter uma vida tranquila e calma aqui nesse mundo. uhum, uhum, Não, o mundo é um lugar difícil, nós vamos ter circunstâncias difíceis, né? uhum, Por isso que a gente necessita do socorro que vem do Senhor, né? uhum, E uhum, além dos perigos físicos que nós vamos enfrentar, também temos os perigos espirituais, que são uhum, mais graves do que os físicos. uhum, Então, nós devemos orar. E aquilo que eu falei, né? O espírito tem que ser de oração, uhum, pedir a constante. misericórdia do Senhor para a nossa Uhum, vida, cantando sempre esse salmo, né? Ai, uhum, da onde que vem meu socorro?
agora, neste momento de birra, nessa DR aqui com meu marido. Aquela época, claro que eles, né, estavam cercados por muitos inimigos, né? Então, por isso esse salmo. Mas, às vezes, a gente pode cantar esse salmo também, né? Nós podemos cantar esse salmo também, né? Num momento de crise, num momento de dor profunda, numa pandemia, né? Então, Deus estar do nosso lado também, outro ponto, né? Não significa que Ele vai fazer tudo que a gente quer e tudo que nós desejamos, tudo que queremos, né? E sim, Ele fará as coisas, que as coisas aconteçam conforme a sua vontade, né? Às vezes a vontade de Deus nem sempre é nos livrar das angústias. Já parou para pensar nisso? Né? Às vezes as vontades de Deus é que a gente, né, essas dores causadas por esse mundo, pois é através disso, dessas circunstâncias difíceis que nós vamos ter, que Deus vai nos moldar nosso caráter conforme aquilo que Cristo quer, né? O caráter de Cristo, nós vamos ficando mais parecidos com aquilo que Cristo quer que processo de nós santificação, sejamos. Né? Exatamente, através dessas provações nós ficamos crentes mais maduros, mais espirituais, mães, né, mais espirituais, mães mais maduras, que deixam de colocar a esperança nas coisas do mundo, né? Nós colocamos, às vezes, as coisas muito, a nossa esperança nas coisas do mundo, e começamos a colocar a nossa esperança em Deus. Quando as circunstâncias estão difíceis, a gente precisa desapegar das coisas deste mundo e desejar cada vez mais as coisas do reino de Deus e a sua justiça. Isso é o bem maior que Deus quer para nós. É isso que nós falamos lá, né? Manter os olhos fixos em Deus. A gente não sabe nada do futuro, né? De como vai ser o nosso maternar amanhã, depois de amanhã. A gente não tem, mas a gente só tem uma certeza, que o nosso socorro vem de Deus, do Seja Deus lá o que nós Todo-Poderoso. vamos enfrentar, né? Agora, passando depois Pandemia, parte 2, 2021. Exato, o ano que foi Filhos 2020, em casa, né? Novamente. Já nos mostrou que a gente não sabe mesmo quais circunstâncias podem aparecer, né? E essas... a gente começou a perceber, assim, como a gente precisa realmente confiar somente no Senhor, né? Porque a gente não pode confiar na escola, né? Porque os nossos filhos não podem ir para a escola, né? Então a gente perdeu já uma base ali que para a maioria de nós já trazia bastante segurança, né? Muitas famílias perderam trabalho, né? Por causa da pandemia, sem contar a questão de doenças, né? Que muitas famílias enfrentaram, né? Do próprio Covid, né? E se a gente não tiver com a nossa confiança no Senhor, né? O que a gente tem? Exatamente. Temos nada, né? Então, que a gente possa manter os nossos olhos fixos nisso, em todas as circunstâncias que estamos enfrentando e incertezas, né? Que podem ainda vir a acontecer. Amém. Esse é o nosso convite hoje para você que está escutando esse podcast. Mantenha seus olhos fixos naquilo que realmente importa. Mantenha seus olhos fixos no Deus Todo-Poderoso, que fez terra, céu e mar, né? Amém. E aquilo que a Geis falou também, se quando a alegria for embora, lembre-se, né? Que devolve-me a alegria da tua salvação. Amém. Então é isso, pessoal. Nos sigam lá no @Mães pela Graça no Instagram. Nós temos também nosso site, que é www.mãespelagraça.com.br. Tem um monte de conteúdo bacana lá. E se esse episódio te abençoou de alguma forma, te ajudou, conta pra gente, que vai ser muito bom ter esse feedback de vocês. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o terceiro tema da nossa série dos 5 Cs para um leve maternar. Vamos falar sobre controle. Alguma mãe controladora por aí? Ou que achou que podia ser e descobriu que não dá? Vamos destrinchar um pouco mais desse tema na semana que vem. E vamos sempre lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso. Até mais!